Oi, gente! Como é que vocês estão? Espero que bem. Por aqui estamos bem. Só está chovendo e está um pouco frio, mas faz parte, né? Não tenho aparecido esses últimos dias porque não tinha muita coisa para gravar para vocês, né? A casa tá limpa, tá em ordem, as faxinas que eu tenho pendente eu não posso fazer com tempo assim. E aí veio o final de semana, eu quis aproveitar um pouquinho com os meus filhotes, ficar mais off. E seguimos a nossa rotina. Hoje eu vou compartilhar um pouquinho do nosso almoço rápido e simples que eu faço diário para nós. Você sabe que aqui em casa eu vario o cardápio, a gente não come todo dia a mesma coisa. Todo dia eu faço almoços diferentes para nós, básicos, simples, com que todo mundo come em casa, né? Só eu não faço todo dia a mesma coisa, para não enjoar e também para o nosso corpo não comer só aquilo, né? Para ter uma variedade. E hoje eu vou fazer batatas. Eu acho que eu vou fazer elas cozidinhas assim, na panela, mas mínimo de água. E vou compartilhar com vocês, bem temperadinho, que os meninos amam, eu também. Fica muito gostosa, né, Pietro? Sim. Pietro hoje não foi pra escola porque chovendo na hora de sair. Não tem como levar ele, porque não é só ele que eu levo, né? Tem que levar o André. E nós vamos de bicicleta. Para ir a pé, se molha do mesmo jeito. Então, ele fica por casa quando chove, não tem como levar ele. E aí a gente pratica em casa. E ele tá aprendendo muito rápido ler e escrever em italiano, que é o que mais importa agora para nós, né? Que nem eu comentei com ele, o português não vai ser tão importante quanto vai ser o italiano. Então é o que a gente tá praticando. Como ele tá no processo de alfabetização, eu tô alfabetizando ele já direto em italiano, para ser mais fácil para ele quando ele chegar lá na Itália e entrar no mundo da escola com outra língua, com outros costumes. Então é o que nós estamos praticando em casa. E eu estou muito orgulhosa do meu filho porque ele aprende muito rápido as coisas, ele já escreve tudo, ele já consegue escrever sozinho sem precisar de muita orientação minha. Já estamos no processo de formação de frase, então é bem gratificante saber que eu consigo fazer isso em casa com ele, ensinar ele a ler e escrever em casa. Então, o processo de alfabetização dele está sendo em casa, né? Então é isso que nós fizemos esses últimos dias. Estudamos, vimos TV, dormimos, comemos. Domingo eu fiz fatias húngaras, mas não compartilhei porque é uma receita que já tem no canal mais uma vez, né? E hoje vamos fazer um almoço bem simplesinho. Para tarde eu não preciso fazer nada porque temos fatias húngaras ainda. E talvez eu faça um pão de queijo no final do dia, aquele pão de queijo que eu também já fiz várias vezes e compartilhei com vocês. E seguimos a nossa rotina aqui do dia a dia. Bem simples, bem tranquila, curtindo a nossa casa enquanto podemos. E o futuro vem no seu tempo certo, né? Então, vamos viver o presente, que é o que nós temos de melhor para hoje. Então, vamos lá. Eu vou começar a descascar as batatas. Eu vou colocar a batata primeiro cozinhar, para depois fazer o frango. O frango eu faço em 10 minutos. É rapidinho. Então, quando a batata já é quase cozida, eu coloco o frango para não esfriar, para não ficar pronto antes, né? E também para a hora de servir não tá frio. E também acho que vou fazer uma farofinha de espinafre e alguma salada, acho que pepino e tomate. Vai ser esse nosso almoço, então. Uma farofa de espinafre, salada de pepino e tomate, frango, peito de frango, né, que eu faço rapidinho ali na frigideira, e batatas cozidas, bem temperadinhas. Então vamos lá começar a preparar essas batatas. Então vamos começar descascando. Eu comprei batata inglesa normal, tradicional, porque a rosa tava com cara de velha, já tava começando a ter uns brotinhos assim. Aí eu não quis comprar. Aí peguei dessa aqui mesmo. Aí eu vou descascar, mas é opcional, deixar com casca ou sem, mas a casca dessa aqui não tá muito bonita, então eu vou tirar. Deixar só a polpa mesmo. E uma coisa que eu gosto de fazer é cozinhar. Eu não gostava de cozinhar.
Cozinhar nunca foi o meu forte, mas eu acho que é porque eu não sabia cozinhar. Aí depois que eu fui melhorando e depois que eu vim morar com o Léo, que o Léo é um excelente cozinheiro, não é porque é meu marido, mas ele cozinha muito bem. As comidas do meu marido são maravilhosas. E já tô com muita saudade das comidas dele. Por mais simples que fosse, um ovo mexido, mas é maravilhoso. Ele sempre dá um toque especial nas comidas. Então, eu tô sentindo bastante falta disso também. Eu também tô saudade do ovo saboroso que o papai fazia de manhã. É, né, meu amor? Mas em breve nós estaremos todos juntos e o papai volta a cozinhar para nós. Eu sei que vocês vão me pedir, ué, você não vai mais para a Europa? Claro que vou. Mas que nem eu sempre comento com vocês, cada coisa no seu tempo. Não adianta nós querer atropelar o tempo, adiantar as coisas e depois se arrepender. Então, um passo de cada vez. O Léo está conseguindo dar os passos que são necessários lá na Europa. E assim que tiver tudo ok, a gente vai. Sem pressa. Nós já sabíamos, né? Quando a gente tomou essa decisão, a gente já sabia que seria demorado. Por isso a pressa do Léo ir primeiro. Porque ele estando lá, é meio caminho andado. É muito caro para ir todos nós de uma vez só, sem ter todas as coisas em ordem. O Léo já é um cidadão italiano há muitos anos, mas os documentos dele estavam atrasados. Daí tem toda a parte burocrática de fixar residência, isso é demorado, é bem burocrático. Aí renova a documentação, ele já fez todo esse processo de renovação, tá tudo certo. Agora vem o passo de achar uma casinha para nós, decidir aonde iremos morar e o lugar, né? Que aí também já é um outro processo que também não é simples. Tem que ser devagar, porque afinal de contas ele vai achar uma casa para nós, onde nós vamos começar a nossa vida na Europa. Então tem que ter paciência, ser assertivo no lugar, na cidade, na região. Tem que ter escola perto, porque de começo nós não vamos ter carro. Tem que ser de fácil acesso para o Léo ir trabalhar, para mim também. Então, todas essas coisas têm que ser analisadas. E como nós temos filhos pequenos, então não é simplesmente comprar as passagens, enfiar as coisas na mala e ir. Não, quando se faz com calma, com cautela, de uma forma assertiva, é demorado. É demorado, mas é menos estressante. Porque imagina, nós ir todos para a Europa, ficar aí de Airbnb 30 dias e ter que correr atrás de outra casa. Vai sair caro, vai ser desgastante para todos nós, para os meninos que vão começar a vida deles em outro país, aí ficar pulando de galho em galho, que nem eu digo, mudando de casa o tempo todo, não é uma boa ideia. Então vamos devagar, tenham paciência, que na hora certa nós iremos e eu irei compartilhar tudo com vocês. Né, André? Sim. Tava comendo maçã? Sim, tudo. Comeu tudo? Sim. Então tá bom. Nós estamos com muita saudade do papai. Mas temos a tecnologia hoje que dá uma certa amenizada nessa saudade, né? A gente se vê todos os dias, uma média de 1 hora, por aí nós ficamos conversando. E isso, né, no Macau, mas a gente conversa o dia todo. O tempo todo nós estamos trocando mensagem. Vou fazer batatas. E bolo de cenoura? Bolo de cenoura? Já vou descascar os alhos, tanto para colocar no frango quanto aqui nas batatas. E eu não tô mais fazendo alho confitado porque o Léo não tá em casa, então eu cozinho
pouquinho só pra nós, né? E também pelo fato de essa incerteza de quando iremos, né? Depois daí eu tenho que jogar fora, então eu prefiro não fazer. E usar assim o in natura mesmo. Tchau, André. Foi lá pra sala, correndo, tá brincando. É mais chatinho de descascar, mas não tem problema. Aí eu gosto de amassar o alho, que eu acho que ele fica mais saboroso. Sim, mamãe. O potinho? Tá bom, obrigada, filho. Como eu vou fazer batatas, então para elas ficar todas no fundo da panela, eu vou usar uma panela maior. Já coloquei um pouquinho de azeite. Agora eu vou refogar o alho. Oi, amor. Enrolou tudo? Pera aí. Eu vou dividir aqui esse alho, vou deixar um pouquinho para colocar na carne depois. E agora eu vou dourar. Vocês sabem que eu tô usando colher de metal porque eu já vendi todas as outras. É aquela coisa, né? Temos que usar o que temos. Não é porque eu não tenho mais colher de fazer comida que eu vou deixar de cozinhar. Eu vou dourar o alho aqui, bem douradinho. E essas panelas têm o fundo triplo, então elas aquecem rapidinho. E tem que cuidar, porque senão elas queimam no fundo. E mesmo sendo cozinhar só para mim e os meninos, é prazeroso cozinhar. Porque a gente gosta de comer, né? Que nem eu falei, agora eu gosto de cozinhar. Aí eu coloco as batatas aqui. E baixo um pouquinho o fogo para não queimar o alho. Os temperos é chimichurri que eu vou usar, que eu acho ele mais completinho. E curry. À vontade, curry. Sabem que curry é excelente para nossa saúde, então comam curry. Vou colocar um pouquinho de sal e depois eu provo para ver se tá bom. E olha como fica uma batata bem bonita. E o sabor disso aqui é maravilhoso. Eu não vou encher a panela de água, não vou submergir essas batatas aqui, porque eu não quero. Então eu vou colocar um pouquinho de água para elas cozinhar. E vou controlando. Quando essa água aqui baixar, eu venho e coloco mais um pouquinho. Eu quero que elas cozinhem com pouca água para não ficar submersa e perder todo o sabor, né? Aí agora eu fecho e deixo as batatas cozinhar. Agora eu vou deixar as batatas cozinhar por uns 10 minutos, para daí eu fazer o frango e já faço a farofinha. Pode ver que hoje o carboidrato aqui em casa é batata. Não vou fazer arroz, não vou fazer massa, porque a gente não deve misturar esses carboidratos. Por quê? Por que que eu não misturo? Porque agora, né, que eu aprendi com o passar dos anos, quando você vai pensando na alimentação como um medicamento a longo prazo. Digamos, eu cuido do que nós comemos porque eu estou cuidando da nossa saúde, evitando que lá na frente a gente vai ficar muito doente. Não vou dizer que a gente não vai adoecer, nós não sabemos pelo que iremos passar aqui na Terra. Isso pertence ao futuro, mas o que eu puder prevenir agora, eu previno. Tanto na minha saúde, do meu marido, dos nossos filhos. Eu procuro sempre estar buscando informações sobre alimentos. E sabemos que os melhores alimentos são os mais saudáveis, os que nós precisamos descascar, cozinhar ou então lavar, né, para comer. Não é os alimentos que estão dentro de pacotes que fazem bem para nós. Procurei saber por que não misturar os carboidratos.
porque aumenta muito rápido a glicemia do nosso sangue. Então, para quem é diabético, é algo mais agravante ainda. Então, por isso que eu não misturo. Hoje nós vamos comer batata. De vez em quando eu misturo, é claro, né? Porque tem uma mistura que eu amo, que lembra muito a minha infância. É arroz, feijão e macarrão. Amo. Mas, pior ainda, misturar massa com arroz. E os dois juntos acabam fazendo um pouco mais a nossa glicemia subir mais rápido, né? Mas, que nem eu sempre falo para vocês, o que eu faço para mim, para minha família, pode ser que não seja bom para você. Essa é a alimentação que eu sigo para nós aqui em casa. E nós somos extremamente saudáveis, tanto que eu não tenho medicamento em casa. O que eu tenho ali é para jogar fora porque venceram. Os meninos ficam resfriados, eu não dou medicamento para eles, de jeito nenhum. O que eu dou para os meus filhos quando eles ficam resfriados? Bastante vitamina C e alimentos mais saudáveis, né? Uma sopinha, comidas frescas cozidas no dia, menos, se não zero doce, né? Eles comem doce todo dia, mas é só um pouquinho. Então, e gripe, resfriado é um vírus, então não adianta. A gente trata, dá uma aliviada nos sintomas, mas ele vai permanecer no nosso corpo por 7 dias, né? E eu não tomo remédio, de jeito nenhum. Fiquei doente ali, você sabe, que eu peguei dengue, fiquei bem debilitada e não tomei nenhum medicamento. E estou me sentindo muito bem. Mais pra frente eu sento e converso com vocês em relação à minha saúde em si. Porque já teve gente falando que eu tô muito magra, para eu fazer exame, para ver se eu não tô doente. E não, eu não estou doente, eu estou muito bem. Já fiz check-up, né, antes de ir para a Europa. O Léo estava trabalhando, tinha plano de saúde, então a gente aproveitou para fazer os exames. Todos nós fizemos e estamos muito bem de saúde, como sempre. Aqui, mamãe, tem fulano. Sim. E então a alimentação aqui em casa eu procuro ser mais equilibrada possível, né? Eu gostaria de ter acesso a alimentos mais frescos diariamente, mas não é o caso. Então eu preciso no mercado buscar mais fruta, porque a nossa bandeja já tá ficando vazia, mas com o tempo chovendo também eu não consigo ir, porque eu não vou sozinha, né? Os meninos vão comigo. Mas aí amanhã ou depois já para de chover e nós vamos buscar mais frutas, legumes, verduras. Não temos alface mais, filho? Pode ser tomate e pepino hoje? Então tá bom. Porque eles amam alface. Amam salada no modo geral. É difícil nos dias de hoje crianças sentarem à mesa e comerem legumes, frutas, verduras, que nem os meus comem. Mas por quê? Porque eles cresceram, né? A primeira alimentação que eu introduzi neles foi isso. Então é fácil para eles comer, porque é algo que sempre fez parte da vida deles. E então aqui em casa a gente abre menos pacote e descasca mais. E assim somos saudáveis e temos o peso ideal. Aqui em casa todo mundo tem o peso ideal. Eu sou magra porque eu sempre fui magra. Eu sou baixa. Eu tenho 1,56 de altura. Então eu não posso ser, né, ficar gorda, porque eu vou ficar feia. Meu peso médio sempre foi entre 47 e 50 quilos. Hoje eu peso 50 quilos. Há muitos anos eu peso 50 quilos. Eu pesei 63 quilos quando eu estava grávida dos meninos. Mas ali na quarentena eu já voltei para o meu peso certo e mantenho. Esse é o meu peso ideal. Como é que eu mantenho o meu peso? Com uma alimentação mais saudável e jejum intermitente. O jejum intermitente é algo assim, ó. Se vocês forem pesquisar, é o melhor remédio que existe para curar o nosso corpo. É o jejum. É o jejum intermitente. Até os nossos filhos já praticam jejum, porque a última refeição deles é entre 5h30 e 6 horas da tarde. E aí eles só vão comer no dia seguinte, entre aí, Pietro é 6h30, 7 horas, que é o período em que ele vai para a escola. E o André, das 7h30 às 8, ele toma o café da manhã dele, que ele toma junto comigo. Então, os meus filhos já praticam jejum intermitente, sim. Faz muito bem. Por que que os monges vivem muito? Por que que as pessoas mais naturistas vivem muito? Porque eles praticam um jejum intermitente.
Não é comer, 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 encher o nosso corpo que vai nos dar saúde. Lembra que eu sempre falo em equilíbrio? Tudo precisa ser equilibrado. E o jejum intermitente vem e entra na nossa alimentação para nos trazer tudo o que precisamos. Equilíbrio, a saciedade, o controle da saciedade do nosso corpo, a produção de autodefesas que o nosso corpo cria para se defender. Desde a época primitiva aí, não se comia tanto. Se vocês forem estudar, se vocês forem pesquisar, os primitivos se alimentavam pouquíssimo. Afinal de contas, eles tinham que caçar para comer. E nem todo dia era dia de caça. Então, muitas vezes eles ficavam sem comer. As pessoas com maior longevidade que eu conheço são magras e tinham esse equilíbrio da alimentação. Então, aqui em casa, os meninos já praticam esse jejum intermitente de 12 horas, né? A média deles, não mais que isso. E eu pratico entre 12 a 16 horas. Para amanhecer hoje, eu fiz jejum de 16 horas. Eu comi ontem 4 horas da tarde e comi hoje às 8 da manhã. Senti fome um pouquinho ali entre 9 horas, um pouquinho antes de dormir. Como é que eu consigo fazer esse jejum? Não é da noite para o dia, é uma questão de hábito com o teu corpo. E como eu já estou acostumada, então às vezes me dá uma fomezinha, mas logo passa. E eu durmo cedo, então isso conta muito. Deitar cedo ajuda o seu corpo se acostumar com o jejum. Eu não pratico aquele jejum de ficar, digamos, passar a manhã toda sem comer. Não. Pra mim não funciona, porque eu sinto fome logo pela manhã. E eu acho que quando a gente acorda, a gente precisa nutrir o nosso corpo, porque ele vai começar a gastar energia. Agora, parar de comer ali umas 4, 6 horas da tarde, ok. A gente começa o processo de desacelerar. Então, nós começamos a ficar mais tranquilo em casa, estamos chegando do trabalho, já vamos relaxar. Aí sim, aí eu acho que o jejum funciona muito bem, porque nós vamos gastar menos energia. Mas de manhã eu costumo tomar um café da manhã. Qual é o meu café da manhã ultimamente? Eu não tomo mais café, eu cortei o café e eu me sinto muito bem. Por quê? Porque o café que eu consumia não é um café puro, então o café estava me fazendo mal. Então hoje em dia pela manhã eu como bananas amassada com canela e pasta de amendoim e uma fatia de pão torrada. 1, 2, vai depender do tamanho da minha fome. O pão eu que faço, então não tem conservante, né? Só o que vem realmente nos produtos que eu uso para fazer o pão, mas isso é pouquíssimo. Então, eu torro, eu não tenho mais torradeira porque estragou, mas eu ainda tenho sanduicheira, então eu coloco ali, ele fica bem crocante por fora e maciozinho por dentro. Esse é meu café da manhã. Às vezes eu como ovos, mas que nem eu falei, quem fazia os ovos maravilhosos e que me estimulava a comer ovos pela manhã é meu marido, e ele não está. Acho que oi, meu amor. Oi, tia. E o Pietro come ovos todos os dias antes de ir pra escola, né, filho? Mas quando eu não vou pra escola, é sempre um pão torrado com Nutella. Aí ele gosta de comer um pãozinho torrado com Nutella, mas é quando ele fica em casa. Quando ele vai pra escola, é um ovo mexido. O André come banana e ovo mexido pela manhã. Às vezes o pão igual eu, né? Mas normalmente é ovos mexido e banana. E aí o Pietro, no meio da tarde, ele come frutas, principalmente maçã, né, meu amor? De manhã, às vezes, ele leva de lanche maçã ou outra fruta que ele queira, mas normalmente a parte das frutas, de consumo de frutas, o Pietro é na parte da tarde. E o André já começa de manhã, né, comer frutas. E eu não faço muitas refeições durante o dia. Eu tomo café da manhã, se me der uma fome, em umas 10 horas, eu como uma fruta, uma maçã, uma laranja, uma tangerina, o que eu tiver. E aí eu almoço. Um almoço sempre um almoço fresco, procurar um almoço mais nutritivo. É claro que eu não vou conseguir suprir tudo que o nosso corpo num dia só, então por isso que eu vario diariamente as nossas refeições. Aí no meio da tarde eu faço um lanche. O que é o lanche? Se eu tenho algum bolo, alguma coisa que eu fiz, eu como uma fatia, ou então eu faço uma tapioca. Mas eu andei vendo que a tapioca não é tão saudável assim quanto pensamos.
Aí então eu como uma fruta, ou então eu faço pipoca, mas a pipoca de grão, né? De grão de milho, essa que a gente tem que estourar, não aquela que vem dentro do pacote, pronta para ir pro micro-ondas. Eu faço uma pipoca e a gente come bastante iogurte com granola aqui em casa. O iogurte que eu faço e procuro comprar uma granola de uma maior qualidade, com variedade de grãos. E aí eu como no final do dia. Quando eu como iogurte no meio da tarde, eu não vou comer iogurte no final do dia. E aí eu faço um pão quente ou esquento alguma coisa que sobrou do almoço, mas dificilmente eu como comida salgada. Normalmente é só um lanche também no final do dia. Aí o frango, esse aqui é filé, né? Filézinho de frango. Eu sempre corto em cubinhos, mas eu não descongelo ele totalmente para que não se desmanche. Que fique firme quando eu cortar e quando eu colocar para cozinhar ele também fique bonito. Então, tem uma dica aí que eu dou pra vocês, não deixe o frango descongelar totalmente para poder cortar. Ó, que se ele deixar ela ficar passada a hora de cortar, enquanto ele estiver meio congeladinho ainda, ele fica feio, ó, ele começa a se desmanchar. Então, eu procuro sempre deixar ele mais firminho pro corte ficar bonito e ser fácil de eu cortar. E daí tem essa partezinha aqui que eu corto fora, né? Eu não gosto disso aqui. E eu também não faço muito frango, é só para comer agora na hora do almoço e deu. Porque frango requentado, ele tem um gosto esquisito, né? Não é legal. Nem o cheiro dele também não é bacana. Então, por isso que eu faço sempre fresquinho, só para consumir na hora mesmo. Outra coisa também que eu não faço, eu não lavo o frango, gente. Por favor, não lavem o frango. Vocês não sabem a alta contaminação que tem. O frango vem assim. Carnes, a gente não lava carnes de jeito nenhum. Você contamina ainda mais a carne. Vai se tornar ainda mais perigosa para você comer. A não ser que você vai fazer um frango fresco ali, que você pegou do quintal e daí sim, aí você tem que dar uma pré-lavada. Mas esses que a gente compra pronto, não enfie embaixo da água. É pior, é mais perigoso ainda a salmonela fazer mal para vocês. Aqui eu já dourei o alho, tanto da carninha quanto da farofa. Aí eu coloco o frango aqui e vamos temperar. E ele cozinha rapidinho, 10 minutos tá pronto esse franguinho. Por isso que eu gosto de fazer assim. Desse jeito ele não vai cozinhar demais e ficar duro, porque o frango quando cozinha demais ele fica duro. E não precisa ficar colocando água. Aí aqui é curry. A gente come bastante curry aqui em casa. Chimichurri, mas você pode colocar o que quiser, né? Vamos cozinhar esse frango. Também uso esse tipo de colher aqui nessa aqui, só com cuidado para não arranhar, né? Porque se riscar o teflon tem que jogar fora. Enquanto o franguinho vai se passando, eu já vou fazer a farofa. Vou ligar aqui. Vou pegar o espinafre congelado que eu tenho, vou dar uma amassada nele. Pra dar uma quebrada nas folhas, né? E vou colocar aqui. No espinafre já vou colocar o sal. E o espinafre reduz muito, né? Eu coloquei um monte e ele fica só um pouquinho. Mas é pouquinho mesmo, só para o almoço.
Eu vou fazer minha farofinha aqui com farinha de fubá. Essa é a média, tinha que ser bem fininha, mas eu não tenho e também não tenho farinha de mandioca. Então, vou usar o que eu tenho. E eu costumo cozinhar aqui em casa somente com azeite ou manteiga, um pouquinho de manteiga. Mas eu procuro evitar também, então uso mais azeite de oliva. E o almoço ficou pronto, ó. Franguinho com curry, a nossa farofinha de espinafre, batatas bem temperadinhas e a salada de pepino com tomate e orégano, né? Eu coloco aqui um pouquinho de sal, orégano e azeite. Nessa eu não coloco vinagre porque o tomate já tem acidez, então não precisa. Agora eu vou servir para almoçar. E agora no inverno eu uso muito esses bowls. Aqui em casa, na verdade, a gente usa os bowls inverno e verão sempre. No inverno é bom porque aqui o alimento fica mais quentinho, porque é menor, então esfria mais devagar. Se colocar num prato muito grande, o alimento vai esfriar rapidinho. Então eu sempre priorizo bowlzinhos. Quando eu estiver lá na Itália, provavelmente também eu vou comprar bowls para nós comer no dia a dia, né? Aí eu compartilho com vocês. Agora eu vou servir aqui. As batatas ficaram inteirinhas, ó, elas não quebram. E estão no ponto, maravilhosas. Os meninos amam batata. Não só eles, eu também, né? Olha, a gente já vai comer toda a batata, porque batata fermenta, não dá para deixar de um dia para o outro, no máximo no próximo dia. Mas senão batata fermenta e é muito perigoso. Então tem que ser consumida o mais rápido possível. Não deixe batatas cozidas para vocês comer mais do que um dia. E olha só que bonito que fica. Esse aqui é do André, ó. Ele ama essas comidas, então ele vai comer tudo. Essa aqui é do Pietro, daí eu não coloco a salada porque ele come separado, ele não gosta que coloque junto com a comida quente. E esse aqui é o meu, né? Batata, espinafre e a salada. Então agora nós vamos almoçar.